Oi divas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lin e esse aqui é meu primeiro vídeo nesse canal. Hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência voltando a lançar depois de 2 anos de pandemia. Bora lá? Nossa, bora lá! Oi, eu sou a Lin, eu tenho 16 anos e eu danço desde os meus 6 anos. E é muito engraçado como minha vida teve essas reviravoltas, por exemplo. Bom, para começar, eu sempre fui uma criança com muita energia. Logo, meus pais me colocaram no balé. E eu me apaixonei por isso desde então. Vim dançando muito e passando muito mico. Desde dançar no TikTok até me apresentar na escola. E obviamente que eu sou apaixonada por dança, principalmente pelo balé. Balé e eu temos uma relação de amor e ódio, obviamente. Claro que ao longo da vida eu fui descobrindo outros gêneros que eu também gosto muito, como o jazz e o street dance atualmente. Já dancei zumba, já dancei sapateado, já fiz apresentação em rua, enfim, já fiz muita coisa. Muita coisa assim, né? E bom, quando eu me mudei aqui pra minha cidade, que eu tô atualmente, eu comecei a dançar muito mais jazz e balé pra me apresentar. E eu tinha uma facilidade muito boa, porque eu era mais nova, subir no palco pra mim era só subir. Só que aí quando começou a pandemia, tudo começou a desmoronar pra mim. Eu só não parei de dançar realmente, porque como toda adolescente na pandemia eu gostei de K-pop e eu dançava muito K-pop. Mas eu acho que isso me ajudou também a ver que eu precisava soltar mais o meu corpo, pois como eu dançava muito balé, era balé, eu ficava tipo, eu não tinha um olho. Ai, não queria mostrar isso, mas... Tudo bom? Essa aí sou eu, dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida. Bom, passando a pandemia, eu tive a chance de voltar a dançar. O primeiro contato com a dança que eu tive depois da pandemia foi com jazz. Foi em 2022, eu voltei a dançar em 2022 na Casa da Cultura, que é onde eu faço aula. E cara, eu gostei muito do jazz porque eu nunca tinha dançado jazz como eu danço hoje. Quando eu dançava jazz, a gente tinha outras pegadas, sabe? Era outra coisa. E esse jazz era mais, sabe? Eu me senti muito acolhida por essa modalidade e eu gostei muito. E basicamente isso me deu, como que eu posso dizer? Me deu mais confiança pra entrar em novas áreas da dança, pois eu tava só no jazz quando eu comecei a voltar a dançar. Só que aí, em 2023, que foi ano passado, comecei a fazer balé também. E tinha surgido uma coisa que não tinha na Casa da Cultura, pelo menos quando eu fazia aula não tinha, que era o street dance, que é hip hop e jazz funk. Eu não ia muito com a cara do street dance, nunca gostei muito assim. Eu ficava tipo, legal, só que nunca fui. Teve uma aula de jazz que o professor foi embora mais cedo e tava rolando aula de street dance do lado. Umas meninas da minha turma me chamaram pra ir lá, tipo, vamos lá ver como que é. Gente, eu entrei na aula, eu me apaixonei. Porque além de ser algo que eu não conhecia muito, tipo, sabe, foi muito revelador a aula de street dance pra mim e do jazz funk principalmente. E tipo assim, eu me apaixonei. Eu já conhecia a professora, a Juliette. Ela é minha professora, assim, desde que eu entrei na Casa da Cultura e a gente tinha perdido muito contato. Ela tinha até me chamado já pra fazer aula, só que eu ficava tipo, não. Só que aí eu fui falar com ela, Ju, eu quero fazer essa aula, só que tem que ser nesse horário de terça-feira. E tipo assim, era 2 aulas, uma de hip hop e uma de jazz funk. Eu só fazia aula de jazz funk, basicamente, porque o meu jazz era acho que das 2 às 3, e a aula de jazz funk era das 3 às 4, hip hop das 2 às 3, então eu só fazia uma aula sempre. E eu, obviamente, ficava mais atrasada do que as outras, porque eu não tinha parte do hip hop. E era finalzinho de ano não. Tava dando as férias, essas férias de junho. E elas estavam ensaiando uma coreografia, que é tamborim, que eu já explico a história de tamborim. E essa coreografia, basicamente, elas iam apresentar num evento de Louveira. Eu só ficava olhando porque eu não dançava. Eu me criei, tipo, gente, eu me criei num barquinho. Só que todo mundo me recepcionou muito bem, sabe? Então era como se eu já fizesse parte do grupo desde o começo. Só que eu ainda me sentia um pouquinho excluída, muitas vezes. Enfim,
Comecei a fazer aula lá, tudo bom. Só que aí aconteceu uma coisa, o horário do jazz mudou. E aí eu ia poder fazer a aula inteira de hip hop. Só que eu tava tão atrasada no hip hop que eu era uma vergonha. Até sexta-feira agora eu não sabia fazer footwork no chão. Te juro, eu não sabia. Eu era uma pedra pra fazer isso. E eu fiquei basicamente uns 7 meses fazendo aula de hip hop. 7 meses? Não, brisei muito. Eu fiquei uns 3 meses fazendo aula de hip hop. Até que umas meninas saíram da aula e tinha essa coreografia de tamborim. A Juliette me chamou pra participar da coreografia, né? Já que eu era uma das únicas ali que não dançava e todo mundo já dançava. Então alguém tinha que preencher o lugar. Nossa. Gente, eu aprendi essa coreografia em 5 dias. E foi sozinha na minha casa. Pra chegar no dia do ensaio fazer certinho e todo mundo espiou. Mas, nossa, eu tava tão nervosa porque a gente ia apresentar essa coreografia na próxima semana. Sabe, tão ligados? Eu já sabia várias coreografias, mas essa do tamborim a gente ia apresentar em público. Fazia 2 anos que eu não me apresentava em público pra nada. E, nossa, foi um fuzuê esse dia. Bom, basicamente eu apresentei a coreografia, só que eu tava muito nervosa. Depois eu lembro que eu saí e fui vomitar no banheiro. Era um evento que eu nem lembro que evento era. Era um evento assim, eu acho que foi de alguma festa que tava tendo em algum momento e a gente foi apresentar lá. Era calça preta, blusa branca. Eu fui até comprar roupa pra isso, olha só. Eu tive que pedir calça emprestada pro meu amigo que mora ali em cima. Nossa, gente, mas esse dia foi tão bom. Foi como se um peso tivesse saído de mim, tipo, sabe? Ali eu falei, mano, eu amo dançar. Eu tava muito nervosa. Eu lembro que eu errei, eu escorreguei, nossa, mas foi muito bom. Depois daí eu acho que eu tive uma liberdade maior pra começar a dançar. A gente fez outras apresentações dançando tamborim e outras coreografias. Depois teve o festival do ano, que, nossa, isso me deu dor de cabeça. Porra, ou se deu. Eu ia dançar, acho que 6 coreografias, se não 7. O jazz e o street dance estavam dançando juntos e tinha as coreografias do jazz, as coreografias do street dance e dor de cabeça. Também tinha outra coreografia que eu e uma amiga a gente ia dançar à parte, sabe? Então era troca de roupa, era scratch, era choro. Eu lembro que em uma coreografia do jazz eu errei muito, era um dueto, eu errei. E a outra menina que dançava comigo, ela tava voltando a dançar aquele ano, ela já dançava, mas ela era bem pequenininha. E ela tava meio que se guiando por mim, então se eu errasse, talvez ela errasse também. Só que me deu um branco. E em vez de, eu falar, deu branco, eu inventei uma coisa e ela ficou muito perdida. E eu fiquei muito culpada por isso, sabe? Porque ela tava atrás, eu tava na frente, então ela tava meio que se guiando por mim. E por eu ter feito um negócio nada a ver, ela ficou muito perdida. Só que eu dei um jeito, continuamos a coreografia, e eu saí do palco chorando em prantos. Mas foi chorando e trocando de roupa, porque eu já ia entrar de novo pra dançar. Então foi muita dor de cabeça. Eu tive 2 festivais, na verdade, que foi um de balé também. No balé foi muito de boa, foi muito tranquilo, porque eu só ia dançar uma coreografia e ir embora. Então, eu cheguei, me croquei, me arrumei, fiquei esperando. A gente deu uma passada no palco, fiquei conversando com as meninas pequenininhas. Nossa, foi maravilhoso de balé. Mas agora o outro foi só dor de cabeça. Mas foi muito bom essa experiência, obviamente, porque eu acho que agora eu me sinto mais à vontade pra dançar. A gente já dançou tamborim, cara. A gente tem uma piada do tamborim, a gente odeia tamborim, basicamente, porque a gente já dançou tantas vezes que se a gente erra tamborim é piada. A gente foi se apresentar semana passada e tinha 2 meninas novas que nunca tinham dançado tamborim. Pra vocês terem uma ideia, antes eram umas 18 meninas que dançavam tamborim. Agora estão dançando 8, 9 garotas. E essas 2 eram novas. O resto, velhas na casa, todo mundo já dançava faz tempo tamborim. E teve uma menina que errou. E eu fiquei errou tamborim, é vergonha, né, gente? Porque é uma coreografia que se tocar a música a gente já dança, sabe? Então é muito natural pra gente. O que mais que eu posso falar? Esse ano eu só me apresentei 2 vezes? 3 vezes me apresentei.
Eu tive a oportunidade de ensaiar um solo no passado, mas eu não consegui dançar justamente por nervosismo. Porque eu ainda não tinha dançado um solo sozinha. Na verdade, eu nunca dancei um solo, pra vocês terem uma ideia. Sozinha não. E eu fiquei muito em pânico, porque o palco era pequeno. Eu não estava muito confortável com a coreografia, sabe? Então, eu sabia que se eu dançasse, eu ia entrar em pânico. Então eu falei, não. Foi uma oportunidade que eu perdi, mas ao mesmo tempo, eu acho que se fosse agora, eu acho que eu dançaria, porque agora eu tô mais confiante com a minha dança. E eu tô aprendendo um solo de jazz. Eu amo todos os meus professores, todos que já passaram. Eu só tive 3 professores. A Juliette, que ela me deu balé, jazz e agora tá dando street dance. Eu voltei a fazer balé com ela. O Mike, que é meu professor de jazz. E a Júlia, que ela dava aula de balé ano passado. Ela era muito sábia, cara. Eu gosto muito dela, gostava. E tipo assim, pra mim ela ter saído foi bem... Mas é a vida, gente. E eu acho que todas as pessoas que passam pela nossa vida são uma grande experiência pra gente. Porque traz sabedoria, traz novas coisas que a gente não conhece. Porque se a gente fica só com o mesmo professor a vida toda, a gente não tem a chance de conhecer novas coisas, sabe? Então acho que foi muito importante essa passagem de professores que eu tive. Eu ainda tenho aula com eles, obviamente. Agora a gente vai entrar de férias, eu vou ficar um mês sem dançar. Eu tô dolorido. Então eu vou ter que dançar muito em casa. Sabe, gente, eu acho que a dança, de verdade, ela é uma coisa muito importante e fundamental na nossa vida, porque a dança tá em tudo. Eu acho que se eu... Às vezes eu falo que eu prefiro morrer do que ficar sem dançar, de verdade. Eu quero trabalhar com dança, eu quero viver a dança. E quando alguém chega em mim e fala, isso não vai dar futuro, você ainda tem muita mente pra desenvolver, eu fico tipo, não, eu tenho certeza do que eu quero. Sei lá. Dancem.